sejam bem-vindos para mais uma live com a Adriana Tanese Nogueira. Hoje o assunto desta live é sobre o significado dos sonhos. A psicanálise, durante todo esse tempo de sua existência, desenvolveu uma metodologia para uma interpretação de sonhos mais significativa, mais válida para cada um de nós. Oi, Adriana. Oi, Raquel. Tudo bem e você? Tudo Boa bom? noite. Eu achei importante esse tema, porque os sonhos são... Muita gente tem curiosidade sobre os sonhos, gostam de saber, anotam às vezes sonhos sem nem saber o que significam, né? Só porque sentem que tem alguma coisa com sonhos. E eu quero dizer a essas pessoas que têm, sim, os sonhos são muito importantes. E uma coisa, então, antigamente os sonhos, eles eram uma expressão da comunicação com o divino. Quem interpretava os sonhos eram os profetas, a gente tem isso na Bíblia, por exemplo, né? Sacerdotes, enfim, os sonhos eram um portal para o além, de onde chegavam coisas, informações. Então, o sonho sempre esteve relacionado com uma mensagem que vai nos trazer alguma informação importante, que a gente precisa saber. E só algumas pessoas eram capacitadas a interpretar os sonhos, porque eram as pessoas supostamente conectadas com o além, com o espiritual, com os deuses, o que for, e que, portanto, poderia compreender os sonhos e ajudar os outros humanos a compreender os sonhos. E muitas vezes os sonhos eram vistos como tendo um significado global, coletivo, para ajudar o povo, né, a comunidade. Aí, com o cristianismo, os sonhos foram perdendo valor, até chegarmos na Idade Moderna, quando os sonhos foram completamente abandonados, apesar de o próprio Descartes ter começado todo o sistema dele a partir de 3 sonhos que ele teve numa noite só. Né? Apesar disso. Mas a questão é que o mundo interior e o sonho como comunicação com o além, que é o além da consciência, foi descartado aos poucos. Por quê? Porque esse mundo além da consciência, e aqui a consciência é o que a gente pensa, tá? O que a gente acredita, a nossa identidade consciente, cultural, etc., essa comunicação com o além foi monopolizada pela religião. Tem um processo histórico aí, né? Tem uma importância histórica, porque o cristianismo, o que ele fez? Ele literalmente colonizou o mundo interno da pessoa e se colocou entre entre o além, e estou falando do além da consciência, que hoje nós chamamos de inconsciente, podemos chamar qualquer nome, é o que está além da consciência, é a metaconsciência, né? E o mundo misterioso que nos habita e a nossa forma de ver as coisas. Essa é a grande mudança. Hoje, né, com o cristianismo, com uma religião institucionalizada, os sonhos passaram a ser objeto de terceiros, foram terceirizados e a comunicação com o interior foi terceirizada. Por quê? Porque do mundo interno também chega a voz do demônio, né? De onde vêm as coisas que nós sentimos? Então, o cristianismo se colocou foi a aduana, né? Na entrada do país, a partir de seus critérios, ou seja, dos seus dogmas, das crenças. E aí a pessoa perdeu o acesso e a autonomia. É por isso que os sonhos, então, são uma coisa assim, para muita gente ainda, os sonhos são uma coisa estranha, né? Ou não tem valor. Exatamente, exatamente, não tem valor. Aí, com a Idade Moderna, que se quis o quê? Que a Idade Moderna basicamente o pensamento humano se torna independente da teologia. Eu não preciso da aprovação de Deus, que seria a aprovação dos representantes de Deus na Terra, humanos, para pensar o que eu penso. É isso que é o pensamento moderno. E aí, nesse processo, se separou o espiritual do material. E aos poucos ficamos sempre mais com o material e, novamente, os sonhos foram jogados de escanteio, porque desta vez não era a porta do diabo necessariamente, mas eram simplesmente não importantes. Subjetivo, né? Insignificantes. Muito subjetivo, não vale nada, não significa nada, não casual, até chegarmos à psicanálise. É óbvio que nesse ínterim, a cultura popular, que não é o pensamento oficial, a cultura popular, né, o povão,
continuou com algumas referências de sonhos, né? De significados de sonho que vem lá da antiguidade. Então, por isso que, né, tem falas. Hoje em dia, qualquer pessoa assim que acha que sabe alguma coisa ou que queira saber, ela pode encontrar algum dado sobre como interpretar um sonho, mas não interpretar o sonho, na verdade. Ela vai encontrar informações sobre como interpretar tal elemento do sonho. É, Eu isso. sonhei com a cobra, eu sonhei com o rato, eu sonhei com a lua. O Ah, que tá é cheio na isso? internet, Né? tem um monte de dicionário lá. Acho que as pessoas estão sedentas para compreender esse mundo. Só que se a gente compreende esse mundo por esse viés que é do povão histórico, assim, que ficou, que foi herança, né? Temos um monte de coisa que não necessariamente serve para alguma coisa. Por quê? Primeiro porque as pessoas, essa forma de interpretar, interpreta elementos, como se fosse um Uhum. quebra-cabeça, né? Então eu sonhei com os 10 elementos. Pessoas, coisas, animais. Aí cada coisa, o que significa? Aí eu faço como que uma somatória e vejo qual é o significado. Não funciona assim. É antiquado, é completamente infundado e é prejudicial. E vou explicar por que é prejudicial, porque é muito importante Sim, entender o sonho. Que dessa forma parece fácil e aí novamente a consciência tem um controle sobre o sonho, que é o mundo do inconsciente, né? Que vem do mundo do inconsciente. Então a consciência acha que, então eu sei. Saber dá uma sensação e dá mesmo controle, porque conhecimento é poder. Só que se você tiver um conhecimento errado, você acha que tem poder, mas você não tem poder de verdade e o conteúdo do sonho, a mensagem que ele está passando, você não vai recebê-la. Por que é importante recebê-la? Que quando a gente... Então, pausa. Aí chega Freudzinho chega. E Freud percebe que os sonhos têm um significado relacionado à problemática da pessoa. Ou seja, você está vivendo uma questão aí que está te fazendo sofrer. Você está sofrendo, você está incomodada, você está mal. O sonho está falando disso, é uma conversa interna sobre o que está acontecendo com você. É isso que é. Tanto que Freud dizia, né, que o sonho é o caminho, é a via régia, caminho real para chegar ao inconsciente. Porque nos sonhos. Então, se você acha que está entendendo e acha que então tem um poder de controle racional sobre o sonho e você não está entendendo nada, a mensagem do sonho sobre o que está acontecendo com você vai perdida. E para mim, os sonhos são literalmente o exame de sangue que o médico pede. Então, o paciente vai no médico, cada um de nós já foi várias vezes, vai para o médico e você reclama desse sintoma, desse problema, você fala disso e daquilo. Aí o médico te examina por fora, né? Ele confere isso, aquilo, e a gente faz nas sessões perguntas sobre isso, aquilo que a pessoa tá trazendo, e aí pede o exame de sangue. O exame de sangue pode trazer algo que você não mencionou, que você ignorou, que você não viu, que você não percebeu. Traz outra coisa, é uma foto interna, é por dentro que olha o organismo. O sonho é isso. Então, se você está com uma doença inicial e você não faz o exame de sangue para percebê-la, descobri-la a tempo e trabalhá-la, o que vai acontecer? A doença vai continuar progredindo. Daí a importância de entender corretamente os sonhos. O que eles trazem não é uma informaçãozinha. Às vezes às vezes, em todos os sonhos que as pessoas têm, tem sonhos superficiais. Mas os sonhos trazem informações importantes para o teu desenvolvimento. Então você acaba falhando o teu desenvolvimento, falhando as etapas, desconsiderando aspectos importantes, se focando em outros. Porque a tua consciência está achando que não, o problema é esse, mas não é. Porque se o sonho está me mostrando uma outra questão, eu tenho que ajudar a pessoa a enxergar essa outra questão. Por que ela não está enxergando? Porque não é conveniente. Porque ela não quer. Ela tem dificuldade.
Você tem dificuldade de saber que o teu colesterol está altíssimo. Mas aí o que o médico vai fazer? Ele vai te ajudar a encarar a realidade, porque é melhor tratar do colesterol altíssimo do que Uhum. fingir que você está Deixa eu super só bem. mudar a luz aqui, Adriana. Desculpa. Tá atrapalhando. Uhum. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, agora, então chega a psicanálise. A psicanálise é a única legítima ciência, entre aspas, ciência, porque para mim psicanálise é ciência e arte, e há décadas e mais de um século, na verdade, né, Raquel? Eu já falava isso na vida passada. Psicanálise é ciência e arte. Mas, como ciência, ou seja, como método coerente, então a ciência é a única arte e ciência, a única ciência, vamos dizer aqui, porque é um conhecimento coerente que se constrói, apta a interpretar sonhos. Se você quer ficar com a interpretação do povão, que arrasta séculos de conceitos e preconceitos, de visões do passado, de coisas assim chulas, para você é livre de fazer isso, óbvio. Mas se você quer entender o sonho, você tem que passar pela psicanálise. E aí a psicanálise, ela evoluiu, não é só Freud. Freud é o começo, é o iniciante, é o iniciador, aliás, é o iniciador, o nosso ancestral, o grande pai inicial. Mas a psicanálise evoluiu. Então, cada etapa da evolução da psicanálise, assim como cada etapa da nossa vida, a gente entende melhor o que aconteceu quando já era criança. Sei lá, a gente entende melhor, porque a gente tem uma visão mais ampla, conhecemos mais também, ou seja, mais profunda, mais completa da realidade. Então, o sonho, ele foi também, a forma da gente compreender o sonho foi evoluindo através de Jung, através de Montefoschi e, modestamente, através de mim, porque hoje eu vejo mais coisas ainda que no passado. Porque os sonhos são extremamente dinâmicos e eles vão mudando conforme o tempo histórico no qual eles se colocam. Eles estão falando para todos nós. Então, o sonho, segundo Jung também, e como você também nos ensina no curso, a voz do inconsciente coletivo, mas não só, né? Para Freud, o sonho era a voz do inconsciente pessoal, porque ele só considerava a vida pessoal, individual, né, da pessoa, o particular. Mesmo assim, está falando da nossa problemática no aqui e agora. Para Jung, o sonho é isso e mais vozes, né, do inconsciente coletivo, ou seja, traz símbolos que vêm da herança coletiva cultural da humanidade, que foi passando de geração em geração. Para Montefoschi, os sonhos, eles estão... a Montefoschi já entra numa relação bem direta com o inconsciente. E traz a mensagem para que agora no coletivo. Jung não fez exatamente essa passagem. Ele faz, mas até um certo ponto. Montefoschi, e também são épocas históricas diferentes, tem movimentos, tem, enfim, porque o inconsciente ele vai mudando, ele vai se relacionando com a consciência, vai tendo tem uma dinâmica que ativa, não é assim. Então o inconsciente está falando do que está acontecendo conosco, como homens, seres humanos. E com você, que faz parte desse grupo, nesse lugar onde você está, com o problema que você está levando adiante agora, com a questão tua agora. E o que eu vejo dos sonhos, além disso tudo, são pedacinhos que se destacam da terra original, de memórias de outras vidas. Tudo isso pode aparecer no mesmo sonho, tudo junto. Tudo junto, é um pacote. É complexo, mas é extremamente fascinante. Então, por exemplo, eu considero a resistência de Freud, que Freud falava, né? Eu vejo escancarado. Tem uma resistência do ego, então o sonho ele vem disfarçado. Isso está na interpretação dos sonhos de Freud. O sonho vem disfarçado, sim. Ele não aparece assim claro. Por que não aparece claro? Porque tem coisas que a gente tem que contrabandear. É literalmente um contrabando de conteúdos, porque a aduana bloqueia.
Por quê? Tem coisas que eu não quero pensar, tem coisas que eu não posso pensar, porque mamãe falou que eu não posso, papai falou que eu não posso, o padre falou, meus amigos falaram, a TV falou. Eu não posso pensar, eu nem sei que eu não posso pensar, eu simplesmente corto do meu cérebro isso. E não existe no universo. Mentira, existe tudo. Então tem coisas que eu não aceito e aí o inconsciente, para conversar comigo sobre certas coisas, ele vai disfarçar, distorcer os elementos para que eles possam penetrar. Segunda coisa que eu adorava, eu lembro quando eu estudei Freud, os elementos do sonho sobrepõem, ele tem um deslizamento de conteúdos, de qualificações dos personagens, por exemplo, entendeu? Se desliza uma qualidade de um para o outro, se somam qualidades, enfim, é um processo de contrabando bem feito, assim, bem Sim. elaborado. É como se, então, antigamente, lá antes do cristianismo, né, desse apoderamento dos sonhos, assim, é como se nessa época tivesse uma interpretação de tradição, ou mais simbólica, ou mais intuitiva, né, Sim, mais intuitiva, é isso. Porque só algumas pessoas, como hoje também acontece, tem pessoas que se dizem, enfim, que dizem que têm a intuição sobre o sonho porque vem da conexão com alguma entidade, que espiritual, Uhum, seja, né? sim. Então a pessoa sabe do sonho por esse outro lugar. E ela é só passivamente recebendo o sonho. Isso que acontecia lá atrás. Só que eram pessoas especiais, aqui também tem, deve ter. Só que hoje tem muitas pessoas especiais e eu tenho dificuldade em acreditar que tanta gente que não sabe nada de psicologia pode ser tão especial que recebe informações do além sobre os sonhos. Enfim, mas era isso. Eram os sacerdotes, os profetas, aqueles que viviam a vida deles próxima dos deuses, na vida diária. Uhum. Aí eles tinham essa conexão, desenvolviam, obviamente, uma intuição maior, era o pajé, Uhum. né? O pajé, nas tribos indígenas. É o pajé que interpreta os sonhos, mas ele tem uma vida de pajé, dia e noite. Ele faz as viagens dele espirituais de verdade. Ele está vivendo aqui, ele não está no trabalho, Ele não está na no internet, né? escritório, não está na internet, exatamente. Ele está investido daquilo. Então, por isso que eu digo, tem uma dignidade Exato. diferente. Porque você está concentrado lá e você está fazendo aquela coisa. Você não está, Perturbado, né? assim, fazendo empresas, e montando negócios e tendo a revelação dos deuses. Pelo amor de Deus. Bom, minha opinião. E hoje a psicanálise, ela une, então, não só ela une a intuição, a análise, que é o pensamento, não é isso, Adriana? Isso. Então, o que acontece? Nós temos a intuição na psicanálise, claro que temos. Só que essa intuição, ela é processada. Como que você faz para saber se a tua intuição é uma fantasia ou se ela realmente está captando uma Tem que realidade? pensar, Só porque ela é forte, precisa pensar, hein? né? Precisa pensar, precisa analisar e precisa entender, né? Não é só emocionalmente intensa a intuição, porque emocionalmente intensa eu vou ter essas reações diante de todas as coisas nas quais que são crenças minhas, já a priori, são crenças. Aí isso é isso. Não. Então a psicanálise faz uma coisa que nenhuma outra ciência faz. Ela casa ao pensamento com a realidade vivencial de cada um, que seria, né, que inclui o emocional. Ela não fica só no pensamento. Freud começou assim, porque ele vinha de outro tempo, mas entretanto, a relação analítica é uma relação em que o pessoal das duas pessoas está envolvido. Então, Jung, ele vê essa outra dimensão, queria só retomar, percebe os símbolos universais que estão nos sonhos, porque nem tudo é minha coisa particular. Nós estamos conectados, nós somos frutos da humanidade, não somos só nós. E ele percebe que o mesmo símbolo aparece no meu sonho, no teu, no sonho da pessoa do outro lado do mundo, aparece nos contos de fada, aparece nos mitos gregos, aparece nos mitos dos astecas. Uhum. Somos um. Faz sentido, né?
E aí Montefoschi percebe o diálogo, não, percebe o discurso do inconsciente, que se torna diálogo, se a gente se relacionar com ele, do que está acontecendo nesse momento histórico, que é o substrato sobre o qual o nosso mal-estar acontece e se justifica. O nosso mal-estar individual, o mal-estar de cada uma de vocês aqui, ele tem as suas raízes no mal-estar coletivo que nós estamos vivendo como civilização neste momento histórico. E o inconsciente está falando disso tudo. E ele está apontando os caminhos, está apontando os erros, como a gente está vendo no médio 1, que é o terceiro nível da formação, aponta erros, aponta viagem na maionese do ego. O ego viaja na maionese. Ele adora se sentir assim poderoso, assim que ele sabe mais do que ele pode, do que ele de fato sabe. Então o inconsciente aponta, desmascara. Por isso que e aponta o caminho, a direção, a direção. É uma comunicação por baixo do oficial, né? Por baixo do oficial, onde o oficial é a consciência, como eu me vejo, como eu acho que eu sou, que eu sei, como eu quero me mostrar para o mundo. Então, assim, contar um sonho, no fundo, eu às vezes, né, já aconteceu que eu perguntava os sonhos e eu sentia que a pessoa não se dava conta, porque ela não sabia, né, disso tudo. Mas é muito íntimo. O sonho me mostra você desnuda, entendeu? E às vezes você não sabe. Você não, assim, essa é uma nudez que você não conhece e que eu tenho que te ajudar a conhecer. Exatamente. Então, isso que eu ia perguntar isso, né? Porque é bem difícil a pessoa, assim, até quando tem uma familiaridade com análise e tudo, é difícil a pessoa ver o que significa aquele sonho. Às vezes eu tenho um sonho meu Sobretudo Deus, o que é isso? Eu fico agoniada. Falei, preciso ver na análise é, logo. os próprios, porque é um olhar que a gente tem que desenvolver com a gente, um desprendimento das nossas próprias expectativas, porque para você interpretar o sonho, você tem que se desidentificar daquilo, você tem que se abrir mão, renunciar àquilo que você quer ver. Por isso que a intuição, inclusive, pode ser uma viagem na maionese. Porque para ter uma intuição verdadeira, a gente não tem que ter partido nenhum. A intuição pode te dizer exatamente o contrário daquilo que você quer ver, que você acha que é. E a mesma coisa com os sonhos. Essa dificuldade, porque o eu sempre tem algum apego, algum gancho Algum onde se preconceito, pendura, né? Também. algum preconceito, inclusive sobre si próprio, né? Inclusive sobre si próprio, porque quantas pessoas, né, têm uma visão negativa de si e é difícil abrir a cabeça delas para ver que o sonho está falando outras coisas, assim, vamos adiante, minha filha, vamos adiante, tá velha essa conversa, porque tem outras coisas aqui. Ou vice-versa, a pessoa se acha e também não consegue. São todos preconceitos. Eu quero mostrar preconceito pode ser positivo ou negativo, sempre vai bloquear o entendimento dos sonhos. Sim. Muito interessante. Pessoal, alguém tem perguntas aí? Quem está online, quiser perguntar alguma coisa, aproveita. E não é sempre que a gente que a gente conversa sobre sonhos assim, né, Adriana? Não, não, essa aqui acho que é a primeira vez, assim, né, numa live. É, então, a dificuldade de entender os próprios sonhos é isso, porque a consciência, ela não é neutra, ela não é neutral, ela tem partido, não existe consciência em cima do muro. Ela tem partido tomado, mesmo que ela acha que pode, que não sei o quê, bobagem, ela tem partido, porque é a natureza da consciência, é como ela funciona psicologicamente, ela tem partido. Então, o que a gente aprende na análise pós-junguiana é como desdobrarmos a consciência para que ela continue funcionando como ela funciona, mas ela consiga desenvolver um outro aspecto, que é o sujeito reflexivo individual, conceito da Montefoschi, para que ela possa dar os saltos que o sonho exige para ser compreendido, por exemplo. Né? Porque
tem que se salvar em algum lugar. É tipo, a tua identidade, se eu não sou então isso, aonde que eu estou? Né? Por isso que a gente, às vezes, não entende o sonho, porque o sonho ele está contradizendo a tua crença sobre você mesmo. E elas são arraigadas, as crenças, boas ou ruins que sejam. E o sonho ele é ele desconstrói, ele vem de um lugar que não tem a ver com a consciência, que é fruto da cultura humana, desse momento histórico, do lugar onde você nasceu, do tipo de família, do teu histórico, das experiências que você teve. Né? Ele vem de um lugar que transcende e está tá por baixo disso tudo. Então, para ser compreendido, você tem que conseguir se libertar daquilo que te impede a visão. Porque tem, assim, o sonho, tem vários tipos de sonhos, né, Adriana? Tem os pesadelos, tem os sonhos repetitivos, tem... E, assim, às vezes sonhar com morte, por exemplo, ou sonhar com tal animal, não quer dizer só aquilo, depende do contexto da pessoa, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Quando a gente tem uma interpretação fixa dos elementos do sonho, a gente está atraindo o significado do sonho. Porque a morte, por exemplo, né, ela pode ser muito importante, mas a gente tem que compreender o contexto todo do sonho. Mas queria mencionar os pesadelos, né, do qual, por exemplo, o sonho de morrer pode ser parte desse, né? O pesadelo, os sonhos repetitivos, que geralmente são muito fortes e que ficam como que martelando, eles remetem todos a conteúdos muito intensos internos, que a pessoa precisa ver. E quando são repetidos, é porque é como um filme que continua aparecendo na nossa consciência para que seja compreendido. E é importante dizer que quando o sonho, o inconsciente, eu digo sempre, né, ele bate na porta, bate na porta, bate na porta para poder entrar, para conversar com você. Mas se você continua fechando a porta e fingindo que não ouviu nada, uma hora ele vai parar de bater. E aí você vai perder essa interlocução. E a tua vida de consciência vai se tornar sempre mais estéril. É importante entender isso. Porque as oportunidades que vêm do mundo interno não são eternas. Elas não continuam para sempre. A gente tem que pegá-las, senão elas se perdem. E aí você perde uma época da tua vida, você perde um salto evolutivo que estava te aguardando, você perde uma sacada importante sobre você. Pode voltar talvez depois de 20 anos, mas você já perdeu muito tempo de vida. Então cultivar alguma coisa, enfim, se eu quero ter, sei lá, alimento para eu comer, se eu não cultivar aquilo, se eu não cuidar daquilo, aquilo fica estéril, né? Fica estéril. Tanto é que, por exemplo, os sonhos das pessoas que não estão acostumadas a sonhar, como elas dizem, ou seja, não estão acostumadas a prestar atenção aos sonhos, nunca se interessaram. São pessoas que, no jargão psicanalítico, têm uma defesa grande contra o inconsciente, se empoleiraram no mundo racional, certinho, que está sob controle. Provavelmente não, certamente tem muito medo das emoções que se escondem por trás, né? E por baixo do mundo quadradinho, porque não tendo acesso a elas, as emoções só parecem, inclusive, mais perigosas. Então, a relação com o inconsciente ficou muito fraca, muito frágil, muito precária. Os sonhos dessas pessoas são muito michurucos. Falam de coisas cotidianas, de pequeníssimas coisas. O máximo que o inconsciente consegue, assim, trazer é uma pequena situação que aconteceu no escritório, por exemplo. Já viu esse sonho, né? As pessoas sonham, não, porque ontem eu conversei com fulano, vi o vestido da fulana, uma coisinha minúscula. Mesmo assim, o sonho tem um significado, porque isso é uma coisinha que conseguiu chegar na consciência. A consciência está tão blindada que ela só consegue aceitar conteúdos do mundo consciente. Já estão aprovados. Na aduaneira. Seguro. Só que, como o inconsciente os traz,
quer dizer que para o inconsciente tem um significado, tem um valor aquilo. E nos cabe encontrar esse valor por trás do óbvio, do banal. E essa é a dificuldade com essas pessoas em análise, porque elas vão voltar a ver o sonho sempre no banal, ou seja, vão achatar o sonho. E é chata, pelo amor de santo Deus. Porque elas não querem ver, é explícito, elas não querem ver. Aí eu falo para elas, mas escuta, de todas as coisas que aconteceram no escritório, por que que este detalhe apareceu no teu sonho? De todas as coisas que você viu na TV, por que este detalhe? Óbvio que este detalhe, ele ativou, ele se sintonizou, nem ativou, ele se sintonizou com alguma coisa mais profunda, senão o inconsciente não é burro. É esse, então, o preconceito, no fundo, que as pessoas têm, que vem dessa nossa idade moderna, que é extremamente, assim, barbárica, porque tudo que tem dentro não vale nada, a psique não vale nada, o sonho não vale nada. Exato. A Caroline diz, de tanto dizer não ao inconsciente, ele pode se calar? Não sei se foi isso que entendi. De alguma forma, sim, ele se cala porque você é uma forma de interpretar. O inconsciente se cala ou a consciência se blinda tanto ao ponto de não ouvir, não receber nem mais aquela minúscula mensagem. Mas aí o que acontece? Os sintomas, não, os sonhos, que são sintomas de uma situação, estão trazendo uma questão, viram corpo. E aí você somatiza no corpo, na matéria. Aí vira uma doença, vira um mal-estar físico. O psíquico vem depois do físico. Então, se a gente não trabalha o psíquico, né, a gente empurra o conteúdo que a gente não quer ver para o corpo. E aí carregamos o corpo de um problema. E se torna doença. Doença de verdade, tá? Que leva para a morte, você tem que ir para o médico, tem que tomar remédio. E quando o problema está no corpo, ele é muito mais difícil de ser transformado do que na psique. Porque na psique ele não está materializado ainda. Corporificado. Aí, aqui é o laboratório de trabalho. Nas relações, as relações que a gente tem são a corporificação de uma dinâmica, de uma problemática interna nossa, grande no caso, porque envolve muitos elementos. E aí a gente vai se debater nas relações até conseguir nos desvencilharmos delas, o que vai acontecer somente quando a gente compreender a situação de verdade e compreender a nossa realidade dentro da relação. Aí a gente transforma, isso é transformação da energia, da matéria em energia, que é o processo de conscientização. Sim. Exatamente. Então, o sonho está num lugar de ausência de controle, né? Assim, basicamente. Sim, brava. Ele ainda, apesar de sofrer um controlezinho, ele ainda traz esse elemento é o central, a ausência de controle. Você não tem controle sobre o que você sonha. De alguma forma o sonho não é teu, mas não é teu. Não foi você que fez o sonho, né? E ainda por cima o sonho fala de coisas que vão além de você. Até além, eu vejo vários sonhos que vão além até daquilo que a pessoa tem como entender. Isso, enrijecimento da consciência, Caroline, isso aí. Que é, assim, uma neurose, né? É importante ter um espaço, né? Porque também, por exemplo, assim, quando a pessoa vai fazer psicanálise e ela vê que o sonho é importante, por exemplo, para a psicanálise, às vezes a pessoa pode se sentir pressionada. Enfim, né? Uma vez a gente falou sobre isso e você me falou, não força, né? Não força a lembrar do sonho, porque o sonho é como se fosse uma neblina, né? Se a gente tentar pegar muito, some, assim. Então, não é uma coisa que a gente pode ter um controle sobre isso também, né? Precisa estar num estado de abertura, né? De sintonia com ele. Exato. A pessoa pode se sentir de menos porque não sonha, que é verdade, mas não é se sentindo de menos que ela vai resolver. Ela tem que
É como se a gente tivesse que criar uma relação e amansar as defesas, que é o medo daquilo que não tem controle, sobre o qual não tem controle, para depois o sonho começar a aparecer. E também não basta só sonhar, né, para fazer uma boa análise. Não basta, porque às vezes é, você tem que trabalhar também a consciência mesmo, e todas as travas e as questões da consciência. Exatamente. É um trabalho de corpo, alma, né? Espírito, tudo junto. Não é uma coisa só. Né? E cada um no seu percurso. Mas o sonho ele vai sempre aparecer, uma hora ele sempre aparece. Ele sempre aparece e ele sempre vai trazer alguma informação importante, algum ponto para você refletir, vai complementar a conversa, né, a fala da consciência, aquilo que você está achando, já sabe, já vai complementar, pode contradizê-la, a consciência pode equilibrá-la, trazendo um ponto de Uhum. vista equilibrador, dá orientações. Fantástico o trabalho que o sonho pode conseguir trazer para o trabalho de autoconhecimento. As pessoas podem escrever aí nos comentários se tiverem Sim, perguntas, né? E a gente vai seguindo a muito jornada. bom. Obrigada, Adriana, por ter vindo aqui. Obrigada a todos que participaram e até a próxima live. Tchau. Tchau, tchau.